Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estudaremos os gráficos das funções. A primeira coisa, nós precisamos reconhecer quando que um gráfico representa ou quando que um gráfico não representa uma função. Será gráfico de função quando nós traçarmos infinitas retas verticais no decorrer do gráfico e todas elas cortar em um único ponto. Se não cortar em um ponto ou em cortar em mais de um ponto, deixa de ser função. Por exemplo, note que neste gráfico, se eu traçar infinitas retas verticais, se tiver pelo menos uma, por exemplo, esta daqui, que cortar o gráfico em mais de um ponto, deixa de ser função, tá ok? Por que que deixa de ser função? Porque para esse único valor de x que nós temos aqui, nós teremos, duas imagens y1 e y2 para esse único valor de x. Então, pelo diagrama de flechas, nós teremos que para esse único valor de x, nós teremos, daí nesse caso, duas imagens y1 e y2. Então, note que em função disto, deixa de ser função. Então, esse gráfico não representa uma função, tá ok? Agora, note que o segundo gráfico trata-se de função, porque se eu traçar infinitas retas verticais, todas elas estão cortando o gráfico em um único ponto. Então, por exemplo, se eu considerar esta daqui, como ela cortou o gráfico em um único ponto, significa que para esse único valor de x, nós teremos uma única imagem y. Pelo diagrama de flechas, nós teremos, portanto, esta situação. Para um único valor de x relacionando com uma única imagem y. Então, neste caso, esse gráfico representa, sim, uma função. Ok? Considerando agora uma função f de a em r, tá ok? Cujo gráfico está definido aqui. Lembrando que, quando eu digo que é uma função f de a em r, significa que o seu domínio é o conjunto A e o seu contradomínio seria o conjunto dos reais, tá? Então aqui seria justamente o meu conjunto A e aqui o contradomínio é dado o conjunto R. Então nós veremos agora como que eu posso obter o domínio e a imagem de uma função a partir do seu gráfico, tá ok? Muito bem. Note que este gráfico, ele representa sim uma função, porque se eu traçar as infinitas retas verticais, todas elas cortam o gráfico em um único ponto. Para se obter o domínio a partir do gráfico, nós faremos uma projeção ortogonal sobre o eixo x, tá ok? Note que aqui eu não tenho o gráfico para ser projetado sobre o eixo x. Note que este ponto aqui, por tratar-se de intervalo fechado, ele tem a sua projeção sobre o eixo x. Ok? Já este ponto não, porque a gente está considerando um intervalo aberto. Então note que a projeção desse gráfico sobre o eixo x, seria todo esse intervalo aqui, ok? Ou seja, de quase menos 6 até exatamente 5. Note que aqui, eu não tenho o gráfico para ser projetado e aqui também não. Ok? Então, para cada um desses valores de x, nós teremos a sua respectiva imagem y. Então, o domínio é o intervalo aberto do menos 6 até o fechado no 5. Então, o domínio é de menos 6, menor que x, menor ou igual que 5. Lembrando que nós poderemos também representar por colchetes. No menos 6, intervalo aberto, colchetes voltado para fora. E no 5, como intervalo fechado, colchetes voltado para dentro. O contradomínio seria todo o eixo real y, tá ok? Agora, se a projeção do gráfico sobre o eixo x dá o domínio, se a gente projetar ele sobre o eixo y, vai fornecer a imagem. Então, note que aqui não temos gráfico para ser projetado no eixo y. Aqui nós temos, aqui temos, esse trecho aqui temos e abaixo do menos 2 não. Então, aqui vai ser um intervalo aberto, e a projeção dele vai até exatamente no 4. Então, a imagem vai ser, cuidado que agora aqui são os valores de y, tá? São y que pertencem aos reais, todos eles, que vai de menos 2, menor do que y, menor ou igual que 4. Através de colchetes seria no menos 2 aberto, colchetes voltado para fora, e no 4 fechado para dentro, tá ok? Agora, note que dois pontos importantes é onde o gráfico corta, no eixo x e onde que ele corta no eixo y. Vamos supor que esse ponto aqui seja o número 2.
Note que as coordenadas dele é o 0, 2. E aqui vamos supor que seja menos 5. As coordenadas dele seria menos 5 e o y dele vale 0. Então note que o gráfico corta no eixo x para y igual a 0 e corta no eixo y para o x igual a 0. Então vai cortar no eixo x para y igual a 0 e vai cortar no eixo y para x igual a 0. Mas lembrando ainda também que quando nós fazermos para f de x igual a 0 ou lembrando que y é o mesmo que f de x igual a 0, né? Isso daqui nada mais é do que ponto de raiz. Ou seja, um gráfico de uma função sempre vai cortar no eixo x em ponto de raiz. Obrigado pela atenção e bons estudos.